Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 13 de Shevat, do ano 5783 e dia 4 de fevereiro do ano 2023. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Hoje nós estamos no sétimo dia da semana, é o sétimo dia para o Shabat. Não! Hoje é o sagrado dia do Shabat. Desde o primeiro dia até o sexto dia, nós falamos, primeiro dia para o Shabat, segundo dia para o Shabat, sexto dia para o Shabat. Hoje é o sétimo dia, hoje é o sagrado dia do Shabat. Então, no sétimo dia, nós temos o encerramento da Parashá da semana. Então, hoje nós vamos encerrar a nossa Parashá semanal Beshalach, que significa quando o Paró ele expulsou o povo judeu do Egito. E sétimo dia, nós estamos então na nossa sétima aliá, mais Mafitir, que é exatamente a leitura final da Parashá. Então hoje nós temos aí no capítulo 17, né, do verso 1 até o verso 13, a respeito da nossa, do encerramento da nossa Parashá. Então nós teremos aí a terceira reclamação, a falta de água, e novamente o povo não entende a lição. Depois vamos para a terceira repreensão, que aí vem a terceira repreensão com o ataque de Amaleque, né? Qual será o significado do ataque de Amaleque? Hoje o Amaleque ele está presente. Você tem algum Amaleque por aí? O que será que significa isso? Então nós vamos ver aí, né? Rashi, só na introdução, ele nos fala assim, que o ataque de Amaleque foi porque o povo negligenciou ao executar, de fato, a mitzvah de empreender guerra contra Amaleque, designando outra pessoa em seu lugar, porque suas mãos, né, estavam pesadas, não tinham firmeza para sustentar a Torá. Então o povo em si estavam com as mãos fracas. Mas nós vamos ver os detalhes desse assunto daqui a pouco, né? A principal característica de Amaleque é a frieza, né? E qual é a relação de Amaleque conosco nos dias atuais? Você pode dizer que não tem nada a ver com Amaleque, você pode dizer que tem alguma coisinha de Amaleque, pouquinha, mais ou menos, ou muita, né? Vai depender da sua resposta, né? Se Amaleque está vivo ou não, né? Então, para iniciarmos, né, vamos aí para a nossa prece em favor do Brasil e do povo brasileiro, com o Salmo de número 6. O Salmo de número 6 ela é uma prece usada com intenção em favor dos doentes, ou pessoas que estão em perigos, ou também, né, pessoas que estão em casos de opressão e privação. Então essas quatro características, doença, perigo, opressão, privação, né? Então se refere tanto para com Israel, em favor do povo judeu, né? Em favor da nação Israel em si, e também sobre os povos e as nações, né? Que tem problemas aí de doenças, perigos, opressão e privação. E de forma específica, então essa prece, que é um salmo de David, né, especialmente para o nosso povo brasileiro, nosso irmão brasileiro, e também para a nossa nação brasileira, né? Que Deus, o único que tem o poder de sarar e curar a nossa terra, né? Porque somente de Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, né, que nos fala tanto o chamado profeta messiânico, né, o profeta Ishayahu, Isaías, né, nos fala exatamente isso daí, entre outras passagens, principalmente lá no capítulo 43, versos 9 e 11, né, nos fala que Deus falando pela boca do profeta,
que fora de mim, diz o Eterno, não há Deus e nem Salvador, né? E já nos versos 11 por aí, Deus fala que ele escolheu o povo judeu para ser a sua testemunha entre as nações, ok? Então, por isso, vamos aprender as lições e vamos executar. Pelo Brasil e pelo povo brasileiro, o Salmo 106 é a nossa prece de hoje, que diz assim: Eterno, não me castigues em tua ira, nem me repreendas em teu furor. Apieda-te de mim, ó Eterno, porque falece minha força. Cura-me, pois de terror tremem os meus ossos. Abalada está minha alma, e tu, Eterno, até quando me deixarás abandonado? Retorna ao Eterno e livra minha alma, salva-me por tua imensa misericórdia, pois não se erguem louvores a ti de entre os mortos. No Sheol, quem te exaltará? Estou esgotado de tanto gemer toda noite, transbordo o leito com meu pranto, inunda-se com minhas lágrimas o lugar de meu repouso. Consumidos pela aflição estão os meus olhos, envelhecidos por causa dos meus inimigos. Que se afastem de mim todos os inimigos, porque o Eterno escutou a voz dos meus lamentos. Ouviu minha súplica e aceitará a minha oração. Todos os meus inimigos se verão frustrados e envolvidos por terror. De pronto, hão de recuar envergonhados. Amém, vem amém. Se você, povo brasileiro, colocar toda a sua fé, confiança e esperança em Deus, clamar a Ele, somente a Ele, então você verá que rapidamente serás livres de todos os seus inimigos. Que Deus, o Deus dos Hebreus, o Deus de Israel, o Deus dos 5 primeiros livros das Escrituras, que são confirmados por salmos, pelos profetas, pelos escritos do Tanar, conhecido no mundo gentil como Antigo Testamento. Então você verá que a sua confiança, fé e esperança em Deus não será malogrado. Você verá os resultados da sua fé, da sua confiança e da sua esperança em Deus. E logo, logo, você verá que o lugar do ímpio, do perverso, do iníquo, os inimigos, não se achará mais. Por quê? Porque não havendo techuvá, o único lugar que sobra para eles é o abismo. Tchau. Entendeu? Então, por isso, fé, confiança, esperança no único que pode trazer respostas de fato positivas, vitoriosas para as nossas vidas. Baruch Hashem. O nosso Shalom, ou o nosso Shabbat Shalom, vai para a Solange e o seu marido Carlos Silva, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? O sobrinho da Solange, o Éder Leandro da Silva Vargas, Humberto Silva Barros, o Emerson Silva, lá de Natal, Rio Grande do Norte, a Elizabeth Farias, Gisélia Vilarinho, Andréia SL, né, Abimael Amorim, da cidade Glória de Goitá, né, Goiás, se não me engano, Ionésio Antônio da Silva, a Nara ABR, e Rodrigo Cruz, o Pedro Reis Silva, de São Carlos, interior de São Paulo, a Ângela Rodrigues da Silva, de Paracatu, Ceará, a Edilene Cardoso Rios e o seu marido Joel Barbeiro Rios, lá da cidade de Montemor, São Paulo, né? Do grupo Histórias Judaicas, lá os nossos amados, né? O Denis Ferreira, Antônia Tavares de Oliveira Lima, Recife, Pernambuco, a Marilene Diniz, Maceió, Alagoas, o Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital, Maria Rosa Oliveira, BH, Minas,
Jonathan Correia, Nayara Oliveira, do Rio de Janeiro, o Rodrigo Cruz, São Carlos, também interior de São Paulo, a Aninha Santos, Sergipe, né, lá de Aracaju, o Anderson Bezerra, que é de Maranguape, Ceará, a Eliane Ferreira, Nova Friburgo, cidade serrana, Rio de Janeiro, a Exilda Brasil, lá de Recife também, Pernambuco, né? Baruch Hashem. Temos aí a Malu lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. Ah, Brasília, né? É isso daí, Luciana Rodrigues, lá de Marília, que é a nossa região, né? O casal Edilane Minorello e o Claudemir, aqui de Bauru, a Maria, deixa eu ver aqui direito, a Maria do Socorro, né? Salles, lá de Brasília, também capital da nossa Federação Brasileira, né? A Rosa Maria Simplício da Silva Farias, né? A Rosa Maria Simplício de Farias é de Bertioga, né? São Paulo, Baruch Hashem. Quem mais está por aí? Vamos ver aqui. O casal também, Berenice e Cássio Altafini, né? Os emissários lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que fizeram uma visita aqui para nós, né? Mais uma vez, graças a Hashem, né? Passando por aqui. Eles estão sempre sendo aí aqueles que abrem as portas, né? Para as novas visitas, né? Então eles estiveram acompanhados pelas filhas, a Cassiane e a Beatriz, Baruch Hashem, né? É isso daí. Então, amados, a nossa aliá de hoje, a sétima mais mafitir, a leitura final. Então nós temos aí no capítulo 17, do verso 1 ao 7, nós temos aí realmente o momento, né, em que falta água, o povo reclama, né? E aí o povo, mais uma vez, dá aquela questão, né? Nos dê água para beber, né? Eles murmuraram e reclamaram com Moshe, né? Então vejam bem aí, né? Mais uma vez o povo não aprendendo a lição, né? A Berenice Altafini está falando aí, o Rodrigo mandou um abraço para vocês aí, Baruch Hashem. O Rodrigo também é lá de Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul, Baruch Hashem. O Rodrigo e a família, né? Um Shabbat Shalom para vocês aí. Então, o povo novamente discute, murmura, reclama contra Moshe, né? Nos dê água para beber, né? Ou seja, jogando aí a culpa, né? Em Moshe, né? Então, o negócio é muito sério. Esse povo aí está precisando, como diz outro, né? Está precisando uns puxãozinhos de orelha de novo, né? Porque estão aí reclamando demais, né? Temos aí o Luiz Ribeiro, né? De Itaquera, né? Grande São Paulo. O José Hélio Tavares, da cidade de Silveiras, interior de São Paulo, Baruch Hashem. Então, amados, aí nós vemos que no verso 6, né? Eu estarei diante de você lá na rocha em Horeb, diz o Eterno para Moshe. Você deve golpear a rocha, né? Rachando-a, e a água sairá dela e o povo beberá. E então Moisés fez aos olhos dos anciãos de Israel e chamou o lugar ali de Massá, o Merivá, que significa teste e discussão. Ficou conhecido aquele lugar, porque o povo tinha discutido e testado Deus, dizendo: Deus está conosco ou não? A Torá, os nossos sábios ensinam através da Torá que nós não podemos testar Deus, né? Então essa questão aí, Deus está ou não no nosso meio, é muito grave isso daí, né?
Então é aquela mesma questão que às vezes você fala, Deus está ou não ouvindo a minha prece? Você está no mesmo comportamento de rebeldia do povo ali em Refidim, ou Refidim, né? Está no mesmo patamar, murmuradores, discutindo, né? Então, cuidado em colocar Deus sendo testado, certo? No verso 8 até o verso 13, nós temos aí então a repreensão. Se houve a terceira reclamação, vem a terceira repreensão. E com ela vem o ataque de Amaleque, ok? Então, como uma punição por ter duvidado de Deus, segundo os comentários de Rashi, Amaleque veio e atacou Israel em Refidim, né? E Moshe disse a Yehoshua, escolha homens fortes e tementes a Deus para nós, vá para fora das nuvens de glória e batalha contra Amaleque. Amanhã, durante a batalha, estarei no topo do monte com o cajado de Deus na minha mão. Então Yehoshua fez como Moshe disse, guerreando contra Amaleque. E Moshe, Arão e Hur, filho de Miriam, então, portanto, sobrinho, né, de Moshe e Arão, subiram ao topo do monte. Enquanto Moshe mantinha as suas mãos para cima, Israel ficava ganhando. Mas tão logo ele baixava suas mãos, a batalha ia em favor de Amaleque. As mãos de Moshe foram pesadas, pois ele foi leniente com suas obrigações, delegando-as a Yehoshua. Arão e Hur pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele. Ele sentou-se nela, Arão e Hur. Então sustentaram, seguraram suas mãos, um de cada lado. Então suas mãos permaneceram levantadas aos céus, em fé e em reza até o pôr do sol. Yehoshua enfraqueceu Amaleque e seu povo, matando seus guerreiros chaves com a lâmina da espada, mas deixando viver os outros guerreiros, né? Vejam bem aqui, amados, que a terceira repreensão, ela veio exatamente com o ataque de Amaleque. Quando o povo, pela terceira vez, murmura contra Deus, testa a Deus, eles estão entrando num caminho muito perigoso, né? Vem a primeira reclamação, a segunda, agora a terceira, né? E isso daí nós vamos ver na próxima semana, que não parou por aí, vai continuar as reclamações, certo? Então nós vamos ver aí que o povo ele está cada vez mais adentrando num caminho muito perigoso e levando cada vez mais a uma frieza para com Deus, né? E essa é a característica principal de Amaleque. Por que Amaleque atacou o povo? Por que ele teve essa frieza, né? Então, segundo os nossos mestres, né, eles falam que Amaleque, ele realmente, assim, ele agiu baseado em duas coisas, né? Primeiro, duas perguntas, né, para iniciarmos a resposta, ok? Então a primeira pergunta é: por que Amaleque atacou os filhos de Israel sem provocação? Porque o povo não provocou Amaleque. A segunda pergunta, né, nos fala exatamente que Amaleque, né, porque eles mereceram esta súbita punição, né? Tendo em vista que eles se encontravam em Refidim, e Amaleque atacou exatamente ali naquela localidade. Então, segundo o Midrash, traz para nós que a primeira dúvida que compara o povo judeu após deixar o Egito, o Midrash compara o povo judeu que deixa o Egito, né, como uma banheira de água fervente, né? Ou seja, todos os milagres que aconteceram até aquele momento, que foi exatamente o último, a passagem pelo Mar de Juncos, em que o mar se abriu e o povo judeu passou por 12 túneis, 12 canais, né, atravessando o Mar de Juncos.
e o exército do Paró sucumbiu nas águas do mar. Então, todas as nações ouviram a respeito disto. Todas as nações próximas perceberam todos esses acontecimentos e todas as nações se reservaram em ficar em silêncio, quietinho no seu quadrado, porque sabia dos grandes milagres que Deus dos hebreus tinha operado para com eles, né? Porém, com exceção de Amaleque, ele simplesmente usou de muita frieza para aquele momento. E aquele momento foi exatamente para que ele pudesse atacar aqueles que pareciam invencíveis. Amaleque, ele sabia que o seu ataque contra o povo judeu já estava enfadado ao fracasso. Ele sabia. Ele sabia que não teria como vencer o povo hebreu, o povo judeu. Ele sabia, ele sabe, Amaleque, ele sabe quem é o Deus de Israel, quem é o Deus do judeu, o povo judeu. Ele sabe que é o único Deus que está acima de tudo e de todos. Nada se compara a ele. Mas Amaleque, ele teve a frieza para atacar. Ou seja, o objetivo de Amaleque para atacar o povo judeu era que, na certeza da derrota, mas não era esse o intuito de Amaleque, vencer. Amaleque, ele não tem a intenção de vencer. Amaleque, a intenção dele é de pôr dúvidas, incertezas. Esta é a função de Amaleque. Porque é através da dúvida, através da incerteza, que a fé esfria. A confiança, ela vai se enfraquecendo. E a esperança, ela vai minando. Então o objetivo de Amaleque não é vencer. O objetivo de Amaleque é enfraquecer as estruturas da fé, da confiança e da esperança. Então Amaleque, ele quis mostrar para as nações que mesmo o povo judeu sendo invencível, ele pode ser atacado. Ele pode ser perseguido. E daqui a pouco o Rebbe, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo espiritual da nossa geração, vai falar com referência a isto e a ligação conosco também, com o povo judeu, com Israel e conosco, Benei Noach, ok? O Rabi Yitzhak Hutner, ele desenvolveu uma resposta, né, à pergunta com um outro midrash que compara Amaleque a uma pessoa que zomba e escarnece de tudo na vida. Uma personalidade assim procura minar e diminuir aquilo que é importante e valioso na sociedade. Você já vai percebendo que tem muitos Amaleques aí no meio da sociedade. Tem muitos Amaleques aí em governos, né? Em estruturas principais, né, de uma sociedade, né? Na educação, economia, né? Nas instruções, né, de uma vida eticamente moral e espiritual. Você já percebe que tem muito Amaleque aí. Amaleques que estão realmente zombando e escarnecendo de tudo na vida. Então, você vê hoje, por exemplo, o famoso Abor-To, como que ele é tão presente no mundo inteiro, nas nações. E milhões de pessoas defendendo a morte de inocentes. Zombando, escarnecendo da vida. Pinto e bordo 7. Mas aí na hora da responsabilidade, de assumir a responsabilidade pela nova vida que vem vindo, eles arrumaram uma boa desculpa e arrumaram realmente uma forma
de eliminar, entre aspas, o seu problema. Matar inocentes no ventre de suas mães. Zombam, escarnecem da vida. Então, tá cheio de Amaleque por aí. Governos, congressos, assembleias estaduais, câmaras municipais, pelo mundo afora, estão cada vez mais aprovando, entre aspas, a legalidade de um assassinato. Este é um dos exemplos de Amaleque, ok? Que escarnece e zomba de tudo na vida. Então, uma personalidade assim procura minar e diminuir aquilo que é importante e valioso na sociedade, segundo o nosso Rabi Yitzhak Hutner, né? Então, este é Amaleque, é o próprio, aquele que está no meio da sociedade. O espírito de Amaleque está aí, entre governos, em todos os seus níveis, federal, estadual e municipal. Assim como também na chamada Câmara do Povo, né? Os representantes do povo, na sua esfera federal, estadual e municipal. Defender a vida é arriscado hoje. Defender a morte é uma bandeirinha que se levanta por aí afora como se fosse um herói. A inversão de valores. Por isso, as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, a destruição do Egito, o maná caindo do céu, todos os eventos que Deus criou, fez milagres em favor do seu povo, né? Todos esses eventos que criaram um senso de respeito e agitação nas outras nações para com os judeus, fazendo a água da banheira, entre aspas, né, a água da banheira fervilhar, né, mais e mais quente ficando. Então aumentou realmente o desejo de Amaleque de ser o primeiro a atacar o povo judeu. Estimulou Amaleque de ser o primeiro a pular dentro desta banheira de água fervente, sabendo que a sua vitória era impossível. Mas ele não estava preocupado com a vitória. Ele estava preocupado em conseguir minar fé, confiança e esperança. E dessa forma, então, Amaleque, ele entrou, né, realmente nesta banheira fervente da grandeza, notoriedade e espiritualidade que tinha de ser esfriada, independente das consequências. Ou seja, o objetivo então de Amaleque era fazer com que a grandeza do povo judeu e o seu Deus, que a notoriedade do povo judeu e o seu Deus, que a espiritualidade do povo judeu e o seu Deus, simplesmente fosse resfriada, minando assim realmente um amor fervente para com Deus. Amaleque, então, assim agiu. Quanto à segunda pergunta, né, o Rabi Yitzhak Hutner, né, por que os judeus mereceram ser atacados por Amaleque? Então ele diz, a chave para entender esta falha específica é o nome do lugar onde Amaleque atacou, Refidim. Embora em um nível simples, este nome seja apenas um ponto geográfico. O Midrash nos diz que é um acrônimo das seguintes palavras. Rafu Idaihem Min HaTorah. Rafu Idaihem Min HaTorah. Ou seja, as mãos do povo judeu eram fracas em seu apoio à Torá. Murmuraram uma vez, segunda vez,
e agora a terceira vez. As suas mãos estavam fracas em sustentar, segurar na Torá. Então, nesta forma, segundo o Midrash, que o Rabi Yitzhak Hutner traz para nós, o que significa exatamente essa expressão. O termo costumeiro para deficiência no estudo da Torá é chamado de bitur, bitur Torá, negligência na Torá. Negligenciar o estudo da Torá. Então, essa é a questão. Rafu idaihem min hatorá, né? As mãos do povo judeu eram fracas no seu apoio à Torá, que traz exatamente na sua raiz bitur, que significa negligenciar o estudo da Torá. O que então é esta ideia das suas mãos serem fracas no apoio à Torá? Então o Rabi responde. Esta expressão refere-se a uma fraqueza em reconhecer e valorizar a importância e a relevância da Torá em nossas vidas. Lembram do Tânia, capítulo 23, para o dia 12 do mês de Shevat, que nós trouxemos aqui ontem? Quem não viu, procura o vídeo de ontem e veja lá o que o Tânia nos fala. Resumidamente, o estudo da Torá, ela é a base de tudo, para tudo. Inclusive para a existência não somente do nosso planeta, da nossa raça humana, dos 4 reinos, mas exatamente de todo o universo. Sem o estudo da Torá, o universo não existiria e seria o zero absoluto, só Deus existindo. Então, dentro desse aspecto aqui, o nosso Rabi Yitzhak Hutner, né, ele traz para nós essa questão. Então, o bitur Torá, negligenciar o estudo da Torá, é de fato a fraqueza em reconhecer e valorizar a importância e a relevância da Torá em nossas vidas. Se você... Uma pergunta para você: qual é o valor do estudo da Torá na sua vida? Você precisa responder. E você precisa ser sincero diante de Deus. É importante ou não? Para mim é importantíssimo. Beleza. Então você lê a Torá todo dia. Você estuda a Torá todos os dias. Participa dos estudos de Torá todos os dias. Então, realmente, o estudo da Torá tem importância, relevância na sua vida. Por causa de você e outros semelhantes a você, o universo ainda existe. O mundo ainda existe. O nosso planeta ainda está de pé. Não importa se você olha e veja aí, aparentemente, parece que os perversos estão tomando conta. Parece que o sistema, com o seu globalismo progressista, sistemas, né, socialista, comunista, ditatoriais, patati, patatá e etc. e tal, parece que estão vencendo e vão realmente fazer do mundo o seu quintal. Parece, mas não. Não. Porque quem criou o universo, quem criou este planeta, ele tem planos diferentes dos perversos. Só recordando, o perverso e a sua maldade têm data de validade de vencimento, tem ponto final. Por isso, quando nós damos a devida importância ao estudo da Torá, com a sua relevância em nossas vidas, não há espaço para o medo, para o terror, para o pavor. Porque você sabe em quem crê. E você sabe que naquele que você crê, é Ele que coordena todas as coisas.
O homem, ele tem até um limite para chegar com as suas ações. Atingiu aquele limite, se não há techuvá, então o seu retorno ao abismo é real. Então, por isso, você não fique aí abismado quando de repente você ver um destes, entre aspas, né, grandes mestres dos sistemas, de repente cair em desgraça. De repente, pum, uma notícia dramática da vida dele, uma doença grave, uma morte repentina, um acidente, por aí afora vai, e etc e tal. Por quê? Porque atingiu o limite que Deus deu. Até aquele limite, Deus diz, até aqui você tem a oportunidade de fazer techuvá. Se você chegar nesse limite e não fizer techuvá, o teu lugar é o abismo, e é para lá que você vai, de um jeito ou de outro. Putz. E sem direito a elevador. É queda livre. Ok? Sem elevador. Tá bom? Então, por isso, amados, quando deixamos de perceber como a Torá é vital à nossa própria existência e à existência do universo, o nosso mundo e o universo, então estamos convidando o espírito de Amaleque a entrar em nosso meio, em nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, e aí então vira o famoso arroz de festa. Aí ele bagunça mesmo. Ele bagunça mesmo. Então, por isso, a nossa fé, confiança e esperança em Deus, ela não pode estar realmente arraigada, enraizada naquilo que vemos de negativo, aquilo que muitas vezes as nossas emoções trazem para nós sentimentos de fragilidade, de derrota, frustração e etc e tal, e muitas vezes traz uma mensagem de que não há solução. Nós não podemos ficar limitados na nossa fé, confiança e esperança em Deus se está tudo legal comigo, se está tudo legal com a minha família, se está tudo legal no meu trabalho e etc e tal. Não, porque a nossa fé ela não está arraigada e nem pode estar arraigada nas coisas temporais, que são passageiras. Mas a nossa emuná, o nosso bitachon, né, fé e confiança e esperança em Deus, ela precisa estar arraigada realmente em Deus através do estudo da Torá. É isso que solidifica, dá firmeza, constância na nossa fé, confiança e esperança em Deus. O estudo da Torá. Então, sem estudo da Torá, você é pior do que uma barata tonta. Por isso que você vê várias pessoas por aí afora falando, eu não sei o sentido da minha vida. É uma barata tonta. Eu não sei nem para que eu estou aqui. É uma barata tonta. Entendeu? Eu nem sei. Eu nem sei qual é a finalidade da minha vida. É isso daí. Por quê? Está faltando estudo da Torá. Porque é isso que solidifica a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. O resto é tudo temporal, passageiro. Entendeu? Então, por isso, não apenas devemos nos preocupar com a quantidade de Torá que aprendemos, mas também com quanto valor e importância atribuímos à Torá que estudamos. Estamos cientes de que a Torá é a sabedoria de Deus? Percebemos que a Torá sustenta o mundo inteiro? Percebemos que a suprema perfeição do mundo pode apenas vir através da Torá? Isso porque a Torá vai nos levar exatamente no quê? Na revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para a redenção final, onde os 4 reinos serão plenamente curados e sarados, que é o último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Estamos conscientes dessa verdade sem duvidar? Agradecendo todos os dias e declarando a grandeza de Deus através
a grandeza de Deus de ter nos tirado do Egito e também nos ajudando em nossa vida no Egito, porque o mundo em si é um Egito, no qual nos encontramos hoje. Conseguimos encontrar toda a inspiração e fé, emuná, na contínua ascensão, elevação, de nosso conhecimento de Torá e em sua prática. Por isso, o estudo da Torá, mais as 7 leis de Noah, para nós não-judeus, é de suma importância, para que nós possamos continuar existindo e para que o universo continue existindo e para que, continuamente, chegando ao limite, os perversos, sem techuvá, retornem ao seu habitat, o abismo. Entendeu? Essa é a questão. Por isso, o ataque de Amaleque simboliza exatamente isto. O povo disse: Deus está ou não conosco? Então o espírito de Amaleque já estava agindo. Agora veio materializar-se na guerra. Veio materializar-se na guerra. E quando então, de fato, nós temos aí a Moshe dando as instruções para Yehoshua, Josué, para preparar o exército para combater Amaleque, né? Então vejam bem que a característica principal, segundo os nossos mestres do Hassidismo, se refere à frieza no serviço de Deus. Então, o nosso serviço a Deus diário, ele precisa estar sempre sendo, entre aspas, uma banheira fervente. Uma banheira fervente. O que significa isso? Já comentamos referente a isso daí, o que o Rabi Hutner disse para nós ali sobre a banheira fervente, né? Então, entre aspas, o povo judeu era essa banheira fervente. Por quê? Porque Deus fez tantas maravilhas que o povo ficou simplesmente à distância, com respeito, reverência ao povo judeu e ao seu Deus. Amaleque avançou, caiu dentro da banheira fervente, de água fervente, certo? Ele sendo frio, ele sendo um verdadeiro iceberg de frieza espiritual. Então ele foi o quê? Numa banheira de água fervente, ele foi então diluído, mas ele esfriou a banheira fervente. Ele trouxe indiferença, frieza. Deus está ou não conosco? Então apenas Amaleque veio materializar realmente a frieza espiritual que estava sendo uma realidade naquele momento, né? Então por isso, a frieza no nosso serviço a Deus, ela também diz o grau em que está. Se a água está fervente, ou seja, se a nossa fé está bem abrasadora, ou se a nossa fé ela está macomale, como diz o italiano, macomale bambino, mais ou menos. Mais ou menos. Você tem Sidur? Não? Misericórdia. Você tem Sidur? Tem. Que bom! Ele está bem usado ou ele está empoeirado? O que você responde? Entendeu? Então, os nossos mestres do Hassidismo falam que a frieza no serviço de Deus está expressa no versículo, que nós vamos ver também lá na frente, no Devarim, Deuteronômio capítulo 25, verso 17 e 18, que diz assim: lembre-se do que Amaleque fez a você, quando você vinha vindo do Egito, como ele lhe encontrou no caminho. Ou seja, a palavra hebraica karha, normalmente traduzida como ele lhe encontrou, também pode ser interpretada como ele lhe esfriou. Ele lhe esfriou. Ou seja, o iceberg, Amaleque, entrou na banheira fervente, foi diluído
e aí a água fervente não é mais fervente. Ela ficou morna. Morna. Quando a água fica morna, Amaleque não ataca mais. Ele alcançou o objetivo. Ele trouxe indiferença, frieza. Sabe que Deus existe, sabe que Ele é o único Deus, mas Deus está ou não conosco? Ele alcançou o objetivo. Entendeu? Então, por isso, Devarim, né, que nos fala esse trecho aqui, como ele lhe encontrou no caminho, né? A palavra no hebraico kahá, que é traduzido ele lhe encontrou, também pode ser interpretada como ele lhe esfriou. Semelhantemente, os rabinos notaram a equivalência numérica da gematria, né? Entre Amaleque e a palavra safek, que significa dúvida, né? Tem os mesmos valores. Então, Amaleque representa o potencial de criar dúvidas em nossas mentes e esfriar a nossa empolgação no serviço divino, depois de testemunharmos as suas maravilhas, as maravilhas de Deus, que acompanha o nosso êxodo pessoal do nosso Egito interior e do Egito externo que está aí fora. Então hoje nós falamos, eu saí do Egito, físico e espiritual, eu creio no único Deus, com fundamento judaico e orientação rabínica. Mas é aí que realmente Amaleque ataca, para suscitar dúvidas em nossas vidas. Se nós ficamos no meio-fio, né, mais ou menos, fica fácil para Amaleque atacar, para trazer dúvida, frieza, indiferença, menosprezar realmente o nosso serviço diário e os estudos da Torá e as 7 leis de Noar. Então, por isso, o seu objetivo é esfriar a nossa empolgação, né? Então, por isso, Amaleque, o espírito de Amaleque, ele enfraquece a sensibilidade, a providência, como que Deus controla nossas vidas, tanto do povo judeu como do povo não judeu, os Bnei Noach, né? Então, para a soberania de Deus ser revelada, Amaleque deve ser anulado. Se você anula Amaleque na sua vida, a soberania de Deus é real na tua vida. Se você continua com dúvidas, você continua alimentando o espírito de Amaleque na sua vida, não se dedicando ao serviço diário a Deus, não se dedicando aos estudos da Torá e das 7 leis de Noar, então Amaleque está vencendo essa batalha. E você vai se distanciando de Deus. E isto é um perigo, sem sombra de dúvidas, né? Então, por isso, a nossa guerra contra Amaleque, nós precisamos realmente estarmos fortalecidos espiritualmente. Quando nós chegamos aqui no versículo 12 do capítulo 17, nós encontramos aqui, as mãos de Moshe ficaram pesadas. Pelos comentários de Irache, fala, pois ele foi leniente com suas obrigações, delegando-as a Yehoshua, né? Então aqui, as mãos, os braços de Moshe, precisou da ajuda de Aharon e Hur, para sustentar que permanecessem levantados em direção aos céus, para que Yehoshua, Josué e aqueles que ele escolheu, quem que ele escolheu? Moshe diz, escolha, verso 9, escolha homens fortes e tementes a Deus. Então aqueles que eram vacilantes não foram para a batalha, porque se eles fossem para a batalha, seriam mortos tranquilamente. Então Moshe orientou, né? Escolha homens fortes e tementes a Deus, para poder ir à batalha e voltarem. E
Nesse sentido, quando Moshe, né, segundo os comentários de Rashi, as mãos de Moshe foram pesadas, foi porque ele delegou as responsabilidades a Yehoshua. Ou seja, nessa batalha era para Moshe ir à frente desse exército de homens fortes e tementes a Deus. Então, nesse comentário de Rashi fala que as mãos de Moshe se tornaram pesadas, porque ele transmitiu as responsabilidades que era dele. Ele precisava estar na frente do exército ali. Então, se ele estivesse na frente do exército, né, daquele pequeno exército de judeus fortes e tementes a Deus, a batalha seria rápida e eficiente, né? Seria um verdadeiro tchau. Entendeu? Então, é nesse sentido que fala aqui. Então, quais as lições que nós podemos aproveitar daqui, né? Primeira coisa, a batalha, ela precisa ser com pessoas envolventes na batalha, pessoas que realmente são fortes e tementes a Deus. Não pode ir para a batalha os João Bobinho, aqueles que ficam vu, 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 vu. Não pode os barata tonta ir para a batalha, vão morrer. Nós vamos ver mais para frente aqui alguns critérios em que Deus orienta realmente, né, Yehoshua mais lá na frente, a separar os guerreiros para as batalhas. Nós temos aí, de acordo com estas questões, né, exatamente como que vão para a batalha. Então, ali temos rapidamente, né? Quem casou e não desfrutou das suas núpcias, volte para casa. Quem construiu uma casa e não usufruiu dos seus primeiros dias na casa nova, voltem para casa. Quem plantou um vinhedo e não desfrutou dos frutos do vinhedo, volte para casa. Aí, por último, diz assim: quem tem medo e é covarde para ir à guerra, volte para casa. Então Deus é tão maravilhoso que todos estes grupos voltaram. O que casou, o que construiu uma casa nova, o que plantou um vinhedo novo e os fracos e covardes. Só que eles saíram todos juntos ao mesmo tempo. Então ninguém sabia quem eram os fracos e covardes, os que tinham medo da batalha. Por quê? Porque Deus não expõe ninguém ao vexame. Então, quando os fracos, covardes, medrosos, eles retornaram para casa, então o que aconteceu? Eles estavam juntos com os outros 3 grupos. O que casou, o que fez uma casa nova e que plantou um vinhedo novo. Eles estavam misturados. Então ninguém sabia quem era o covarde, quem era o medroso, quem era o marido, né, que acabou de casar, quem foi que construiu uma casa, quem foi que plantou um vinhedo. Porque saiu um povo, ou seja, saiu um certo número de pessoas ao mesmo tempo. E os demais foram para a batalha, para vencer a batalha. Então, por isso, ir à batalha significa preparar-se. E como se prepara para a batalha diária? Não é de vez em quando, não. É uma batalha diária. Estudo da Torá, as 7 leis de Noa, o nosso serviço diário das nossas preces a Hashem. Isso nos fortalece para seguirmos em frente na nossa jornada. Então, o que nós precisamos aprender, tudo aquilo que Deus demanda é uma resposta rápida e entusiástica. Ou seja, o sucesso do assunto, seja ele qual for, depende completamente da bênção divina. Então é isso que nós não podemos abrir mão. Que todo e qualquer sucesso, ele depende exclusivamente da ação de Deus. Nada mais. Não é pela tua força. É pela bênção divina. Não restam dúvidas de que quando mais nos dedicamos a Deus, através desses assuntos que nós acabamos de falar,
as respostas divinas são mais rápidas. E entre elas, a principal, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Vê. Amém. Ok? Baruch Hashem. E para finalizarmos, amados, né? Na questão aqui da nossa aliá, então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre calar as dúvidas internas, né? O ataque físico da nação de Amaleque foi a manifestação exterior de um ataque espiritual que vem do Amaleque interior das pessoas, isto é, das dúvidas sobre o modo como Deus intervém em suas vidas, né? Então, nós precisamos realmente termos a certeza. A minha vida está nas mãos de Deus? Se a minha vida está nas mãos de Deus, Ele sabe o que faz. Muitas vezes eu desfruto de coisas que são desagradáveis, amargas, tristes. Mas é Deus que está cuidando de mim, eu tenho certeza disso. Então, esse momento pode ser assim, mas é por um breve momento, porque Ele tem algo bom e melhor ali na frente para mim. Essa faz parte de uma das coisas que nós temos que ter sempre em mente, né? Então esse Amaleque interior continua atacando-nos até hoje, tentando semear o quê? A dúvida, a incerteza, a insegurança, a indiferença, aplacando o nosso fervor religioso. Então nós não podemos de forma alguma deixar esfriar o nosso amor para com Deus, não podemos deixar esfriar o nosso serviço para com Deus. Sabe que Deus existe, mas tenta nos persuadir de que Ele é grande demais para se preocupar com os detalhes de nossas observâncias na nossa vida prática religiosa judaica, né? da fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Quantas vezes você, pense sobre isso, quantas vezes você pensou em fazer um pedido a Deus e disse assim, mas Deus ele é grande demais para se importar com essa coisa insignificante que eu quero pedir para Ele. É uma coisa muito insignificante. Deus não vai perder o tempo dele de ouvir a minha prece, ouvir o meu pedido e responder o meu pedido. Então você abandona Deus e você vai lutar sozinho com as suas próprias forças para conquistar aquilo que você queria pedir a Deus. E aí você parte nessa sua luta pessoal, individual, sem Deus, porque você não pediu, certo? E então você vai, e aí o que acontece? Você luta e não consegue. Aí você continua na sua indiferença com Deus? Sim, porque você diz assim, não era para ser, não era isso que Deus queria para mim. Então você continua na incerteza de que Deus cuida de você. Agora, se você muda a sua forma de pensar e agir, muda os seus sentimentos, muda a sua fé, confiança e esperança em Deus, sabendo que você é filho e que Ele é o teu Pai das misericórdias, o teu único Deus, então você sabe que tudo que está conectado contigo é do interesse do Pai Celestial, saber e esperar que o Filho peça. Seja a coisa mais simples, mas aprenda desde as coisas mais simples a conhecer a Deus, para que você possa conhecer a Deus melhor e maior, com mais elevação amanhã. Então, nunca duvide que Deus, por menor que seja a questão, que Ele não cuida de você, mas sim que Ele cuida de você, ok? Então, por isso, dúvidas geram dúvidas e ao final, o nosso Amaleque interior termina nos convencendo de que Deus não se envolve com a vida humana
e que faz com que abandonemos nossa busca pela divindade e espiritualidade. O que o sistema quer aí fora? Que você perca a consciência de Deus. Deus não tem nada a ver com você, Deus não tem nada a ver conosco, Deus não tem nada a ver com esse mundo aqui. É o que eu e você decidirmos aqui, é o que vai ser. São assim aqueles que estão no comando dos sistemas. Não existe Deus. E eles trazem ações nos seus mecanismos dentro do governo para que realmente as pessoas tenham dúvidas de que Deus não está se importando conosco aqui. Os últimos acontecimentos no mundo, no nosso país, quantas pessoas disseram, por que Deus deixou acontecer isso? Será que Deus realmente se importa conosco? Amaleque trazendo a dúvida, a frieza, a indiferença. O que mais Deus quer é que nós voltemos a olhar para o céu. Porque somente de lá que vem o verdadeiro socorro, a verdadeira redenção e a verdadeira salvação. Porque é de cima que vem o único e o verdadeiro Deus. Entendeu? Então, desta forma, o sistema quer que você abandone toda e qualquer envolvimento com a divindade e a busca pela espiritualidade. Esqueça Deus. É isto que o sistema quer. Dessa forma, então, o êxodo do Egito acontece em todas as gerações e todos os dias. Assim também é a guerra com Amaleque. Diariamente, devemos calar a voz da dúvida interior, a que tenta deter o nosso progresso espiritual. Se conseguirmos sair do nosso Egito interior e superar o nosso Amaleque interior, estaremos prontos para recebermos novamente, diariamente, a Torá. E estaremos sendo preparados diariamente para entrarmos na terra prometida, que vem através do quê? A revelação do justo e verdadeiro Mashiach, a redenção final, e na sequência, Olam Rabá, a terra prometida, a vida eterna. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz que a implementação bem-sucedida desse processo de crescimento espiritual, em termos individuais, vai acelerar o seu cumprimento coletivo e assim conduzirá o mundo à sua redenção messiânica. Ou seja, é preciso que se vença, é preciso que aconteça o êxodo do nosso Egito interior e é preciso que vençamos o Amaleque interior, individualmente. Cada um de nós fazendo isso, vivendo e vencendo o Egito interior e o Amaleque interior, então haverá de fato um cumprimento coletivo. Por quê? Porque você vai expandir a luz divina da sua vida para outras tantas pessoas que também seguirão vencendo o Egito e o Amaleque interior. Então, nesta união e nesta unidade, os dias de Mashiach se revelarão rapidamente, a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? Baruch Hashem. E para finalizarmos, amados, mais uma vez, desculpa pelos minutos prolongados aí, né? Para encerrarmos, né, o Shabbat Shirah, né, o Shabbat da canção. E por isso, né, o transporte da alma. Então, os nossos mestres, né, do Chabad falam conosco sobre o Shabbat Shirah, que é o Shabbat da canção, né, que veio através da abertura do Mar de Juncos, ou Mar Vermelho. Então, esse assunto, a canção do mar, ela aborda, né, a alma da canção, o poder que ela tem de transformar as nossas vidas, né? O que dá esse poder à música? Como ela tem a habilidade de nos transportar para outro tempo e lugar, para elevar um espírito abalado, trazer uma lágrima a uma alma feliz? Porque uma canção tem a capacidade de atingir as profundezas do coração
reviver antigas lembranças, despertar nossas aspirações mais profundas e nos fazer naturalmente dançar ao seu som? Que tipo de mensagem essa linguagem da canção e de onde se origina? Aprendemos a linguagem falada em casa e na escola. E quem nos ensinou como cantar? O que é a alma da canção? Então, os nossos mestres explicam que, como as nossas almas viajam, os corpos se movem sobre pernas ou em veículos diversos. Mas o que move uma alma? A alma, ela não tem pernas. Ela não pode ser contida, né, num automóvel, num veículo ou algo semelhante. Então, o que leva as almas de um lugar para o outro? Segundo a Kabbalah, o estudo da Torá que nos aproxima de Deus, né, traz-nos uma resposta fascinante dizendo: a única maneira pela qual a alma pode se mover é através de uma canção. Sem canção, a alma permanece parada, estática no seu lugar. No templo sagrado em Jerusalém, havia 15 degraus que correspondiam aos 15 Shir Hamalot, as 15 canções da subida. Estas 15 canções da subida você encontra ali no livro de Salmos, do verso 120 até o Salmo 135. São as canções Shir Hamalot que eram cantados no Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, que os levitas cantavam quando paravam sobre os degraus. Para subir de um degrau a outro, uma canção tinha de ser entoada. Em nosso mundo material, podemos nos convencer que somos móveis, ou seja, movedores e balançantes, mesmo se nossa alma nunca se move 1 centímetro. Há pessoas que passam por milhões de frequentes milhas de voo, outras que se movem ao redor de todos os círculos, e ainda outras que estão subindo a escada da corporação. Mas elas estão realmente se movendo? Seus corpos podem ser viajantes, mas suas almas estão em voo? Então há pessoas que talvez se sentam no mesmo lugar, rezando ou meditando, mas espiritualmente elas estão se movendo a milhões de quilômetros. O seu corpo está estático num lugar, mas a sua alma está viajando a milhões de quilômetros. Mas no templo sagrado, espiritualmente intacto, onde espírito encontrava matéria e o físico estava totalmente alinhado com o seu propósito interior, você simplesmente não podia se mover de um degrau ao próximo, a menos que sua alma fosse elevada através da canção. Ou seja, os 15 degraus no Beit HaMikdash, onde os levitas cantavam Salmos 120 a 135, um salmo para cada degrau. Eles só podiam se mover para o próximo degrau cantando um salmo. Então assim eles alcançavam o topo dos 15 degraus. Então por isso, por que as canções têm esse poder? Porque são a linguagem do divino. Então a canção bíblica, a canção da Torá, a canção dos Salmos é uma linguagem do divino. Por isso, né, realmente as canções, ela nos move a milhões de quilômetros de onde o nosso corpo se encontra. Você transcende realmente o universo. Nas nossas preces diárias, nós experimentamos isso. Mesmo que nós não saibamos na sua inteireza
fazer os cânticos das preces, né? Porque praticamente quase 100% das preces elas são de fato entoadas em forma de cânticos, né? Então, mesmo que nós não façamos assim, mas nós estamos nos conectando com Deus através das nossas preces diárias, né? Você tem a possibilidade, né, de fazer com que a sua alma possa transcender milhões de quilômetros de onde o seu corpo está. Ou seja, simplesmente só de você entrar no momento, na presença divina, na sua prece diária, você já está transcendendo todo o universo, indo acima de tudo e de todos, ao trono de Deus, na presença de Deus. A sua alma, nós vimos ontem sobre isso daí também, com referência à questão do estudo da Torá. A nossa alma divina, ela transcende todos os milhões, bilhões e trilhões e etc e tal, de quilômetros para se conectar com o trono da graça de Deus, com Deus. Então você veja de fato, realmente, o poder da nossa alma divina de assim o fazer, estas conexões com Deus, ok? Então, às vezes a vida será difícil e nesses tempos as pressões podem ser insuperáveis. O homem pode se sentir deprimido e até desesperado. Portanto, quero que eles tenham canções para lembrá-los que mesmo se você estiver preso nos cantos difíceis da existência material, mesmo quando estiverem passando por solidão existencial e desespero silencioso, poderão irromper numa canção que vai elevar o seu espírito, que vai elevar a sua alma, né? Então, por isso, é muito bom e é importante nós ouvirmos canções hebraicas, né? Então, você, quando está aí ouvindo as canções hebraicas, né? Temos aí dentro das canções hebraicas, né? Vários rabinos, né? Do Rabad, que são cantores, etc. e tal, que trazem muita elevação nos seus cânticos, né? Então isso é importante para fortalecer a sua alma divina, bem como também, né, a linguagem divina que os cânticos trazem para nós, né? Há uma linha, né, de nossos sábios que falam que mesmo que você não compreenda o hebraico, a tua alma divina compreende. E você ouvindo canções em hebraico, mesmo sem compreender o significado das palavras, a tua alma divina compreende, entende, e ela é fortalecida, e ela te fortalece, ok? Então esse é um exemplo que dá aí. Então as canções são, portanto, as asas da nossa alma. Então, como que nós podemos, de fato, cada vez mais sermos elevados através das canções? É realmente ouvir boas canções, canções que realmente trazem uma linguagem divina, né? E principalmente quando ela vem no hebraico, né? Isso é muito importante para a nossa alma divina. Então, a canção, ela é uma transportação espiritual, onde a sua alma divina viaja milhões de quilômetros. Então, por isso, como dizia o nosso Rebbe Menahem Mendel, a palavra escrita e falada é a base da mente. Se uma alma parece uma chama, ela soa como uma canção. Então, as palavras em nós, elas podem criar uma canção. E é por isso que essa conexão com a canção divina nos leva realmente a transportar a nossa alma divina a milhões e milhões de quilômetros, ok? Então, por isso, toda experiência de vida, você tem duas escolhas. Primeiro, servir às suas próprias necessidades. Você se torna escravo do seu ego, de você mesmo. Ou, segunda escolha, servir a uma causa mais elevada. É você que analisa, certo? É você que vai analisar. Você quer servir a pequenez do seu eu ou você quer algo mais elevado? Então, você decide. Quando você toca a superfície da experiência, geralmente vai alcançar resultados narcisistas,
né? Então é você envolver-se com o seu ego. Mas quando você aborda o segundo item, que é servir a uma causa mais elevada, então o significado interior da experiência, ela vai soar como uma música e ela vai fazer com que a sua alma seja realmente transcendente, seja transportada ou teletransportada a milhões de quilômetros de onde está o seu corpo físico. Por isso, em toda a experiência, podemos apenas passar por ela, ou podemos aprender a tocar os coros interiores que formam uma canção. Ou seja, você decide se você é apenas um ego envolvido com o seu egocentrismo, ou se você quer ser uma boa canção para Deus. É você que escolhe. Então, por isso, realmente, que você possa escolher tocar através da canção a voz divina, com voz divina ao divino, a Deus, valorizando a santidade de Deus, ok? Amanhã nós vamos trazer aqui as 10 canções que nós falamos outro dia, né? 9 canções que estão dentro da expressão Shirah, feminino, e a 10ª canção que está na expressão Shir, no masculino, que significa é uma canção por toda a eternidade. Amanhã nós estaremos falando sobre isso daqui, ok? Então, amados, hoje ficamos por aqui, né? Encerrando aqui a nossa paraxá da semana, e vamos iniciar a partir de amanhã a paraxá Yitro, né? Então, a Havdalah, ela acontecerá às 19 horas e 29 minutos. É o momento da separação do 7º dia para os 6 dias comum. Desde já, Shavuot Tov, uma semana abençoada com Hashem. Shalom, shalom, até mais.